para cooperar pelo reino, nós devemos nos colocar nessa posição, amém? Então, gente, eu queria agradecer, Igor, quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Se em algum momento vocês, ou algo falhar, ou a voz não estiver legal, vocês sinalizam aí para a gente dar essa retomada, né? Eu espero que seja, o meu desejo é que seja algo realmente transformador para as nossas vidas, assim como tem sido na minha vida, né? Então, como o Igor falou aí, vou só compartilhar aqui com vocês, deixa eu ver se eu consigo aqui, aí vocês vão me dar ok se eu estou compartilhando aqui certinho, só um minuto. Aqui. Abrindo. Tá todo mundo enxergando? Ouvindo bem, enxergando aqui a tela da apresentação? Ah, que bom. Qualquer coisa vocês colocam também lá no chat. Certo. Então, vamos lá, gente. Vamos começar, né? Foi me dado esse tema, nutrição inteligente, né? Forte e uma mente ativa na obra de Deus. Como o Igor já apresentou aí, sou formada em nutrição, me especializei, comecei, assim, a trabalhar na área de nutrição e o Senhor já me chamou para missões. Então, foi algo especial da parte de Deus. Nutrição foi algo que o Senhor compartilhou com o meu coração, então eu sou apaixonada por esse tema, é sempre muito bom poder compartilhar sobre isso, é sempre muito prazeroso poder estudar, se aprofundar, porque a nutrição ela é muito vasta, né? Então, nunca dá para a gente saber de todas as coisas, né? Porque é muita coisa, e não dá para você sentar ali numa mesa e saber os nutrientes que tem ali em todas as coisas. Mas a gente vai se aprofundando, a gente vai estudando, né? Dia após dia, o Senhor vai nos capacitando. E eu queria falar um pouco com vocês hoje sobre esse versículo, né? Esse versículo de 1 Coríntios 6:9, que fala para nós, né? Ou vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Começar com esse entendimento é algo primordial, porque quando nós entendemos que o Senhor, esse corpo aqui, né, foi dado por Deus para nós, é um presente de Deus para nós, e nós somos templo do Espírito Santo, que significa o templo, é onde Deus, o próprio Deus, habita, aonde é ali a casa de Deus, morada de Deus, então o Senhor habita em nós. Então, descer sobre nós essa revelação de que o Senhor habita em mim, o meu corpo foi dado por Deus. Então, quando nós nos aprofundamos nessa palavra, algo vem sobre o nosso coração, que é o temor. Quando alguém entrega algo para a gente e fala assim, olha, você precisa cuidar disso, né? Vamos dar um exemplo. Aqui o Igor e a Lei, que são pais agora, né? Decidiram sair e falaram assim, Taliane, eu vou entregar na Lei aqui para você cuidar até a gente voltar. É uma responsabilidade, não é? E é uma confiança que o Igor e a Lê estão tendo em mim muito grande. E o que eu vou fazer com aquela criança, com aquele bebê que está ali ainda aprendendo muita coisa, que precisa de cuidado, né? Eu vou ali me esforçar para que ela esteja bem, para que ela esteja saudável, para que ela esteja forte, até os pais dela voltarem e eu entregar ali para eles, né? Ela conforme eles deixaram. Então, pensando sobre isso, nós vamos ter um pouquinho mais de temor quando fala do nosso corpo. Né? O versículo vai continuar e vai falar assim, ó, que ele foi dado por Deus, e nós não somos de nós mesmos. Porque, às vezes, o mundo tem um pensamento assim, né? Meu corpo, minhas regras, né? O mundo, ele tem esse pensamento assim, é meu e eu posso fazer o que eu quiser, né? Então, tipo assim,
dane-se, eu vou fazer tudo que me der na telha, eu vou comer tudo que eu tiver vontade, tudo que acrescentar para mim prazer. Mas a Bíblia fala que nós fomos comprados com um bom preço, um alto preço, um preço de sangue. O Senhor nos comprou. Então, quando você compra algo, aquilo ali agora não é mais nosso, e sim do Senhor. Então, o seu corpo é do Senhor. Seu corpo físico é do Senhor. Né? Então, vamos começar com esse entendimento. Nós somos morada de Deus, casa de Deus, e precisamos cuidar desse corpo com excelência. Né? Então, esse é um momento maravilhoso de nós podermos ouvir um pouquinho para trazer a consciência. Então, a nossa intenção aqui é trazer esse entendimento sobre... Vocês estão enxergando direitinho? Porque está cortado aqui para mim, tá? Então, trazer esse entendimento que o nosso corpo, ele é uma ferramenta de Deus. Amém? O nosso corpo físico, Deus, ele nos usa como ferramenta dele. Eu tive uma experiência muito forte com o Senhor. Eu estava uma vez na Cracolândia, em Belo Horizonte, BH, ali onde fica aquela Cracolândia ali, cheio de pessoas. E aí eu estava na época da pandemia, a gente estava todo cheio de máscara, né? Não podia abraçar ninguém, não podia tocar ninguém. Era só para a gente entregar ali a alimentação, que a gente levava ali uma refeição para aquelas pessoas e falar ali de Jesus, mas assim, bem distante. Teve um momento em que eu estava ali parada, e aí uma moça passou, ela, né, estava aparentemente mesmo assim, daquele ambiente, e o Senhor falou ao meu coração, chama ela e abraça ela. E aí eu falei assim, Deus, como assim? Nós estamos na pandemia. Eu tentando explicar para Deus, nós estamos na pandemia. A ordem é, não abrace ninguém, não toque ninguém, e o Senhor fala para mim, abraça. Não estou entendendo. E aí, mas aquilo acontece assim de uma forma muito rápida, né? O Senhor fala, você tem um entendimento através do Espírito Santo e você tem que agir. E ali naquele momento eu chamei ela e só abracei. Eu abracei assim e falei, né? Jesus te ama. Não estava entendendo o que isso ia gerar. E aí ela já começou a chorar. Quando eu afastei, assim, todo mundo ficou olhando para mim, meio sem entender, que eu fui dar ali um prato de comida para ela, ela falou assim para mim, eu já fui alimentada. Hoje, quando eu saí de casa, eu falei para Deus, se o Senhor existe mesmo, o Senhor vai se revelar a mim, o Senhor vai me abraçar, e eu não vou matar minha vida, nem a vida do meu filho. E aquilo ali me impactou de uma forma, porque ali era Taliane, o meu corpo físico abraçando alguém ali que estava necessitada de Deus, sabe? Então, o próprio Deus nos usa para tocar as pessoas, tocar as nações, usa o nosso corpo físico. Então, ali é algo que eu queria trazer isso para nós, para a gente ter essa noção que o nosso corpo é ferramenta de Deus, que Deus, ele nos usa. Amém? Então, Deus, ele nos usa o nosso corpo físico. E outro ponto é como alimentar a nossa mente para servirmos a Deus com clareza e disposição. Gente, clareza e disposição. Eu não sei se vocês vão falar aí, levantar se vocês já ouviram. Quantos de vocês já ouviram de colegas seus que passaram com ansiedade, estão com depressão, estão vivendo casos dessa maneira? Quantos de vocês aí já tiveram uma experiência dessa e já, né, participaram e viram pessoas ali que estavam passando por essas questões?
Então, hoje, nós temos muitos casos de pessoas que se dão esse diagnóstico. Muitas vezes não passam por um psicólogo, a gente vai ter aula aqui com psicólogo, né, com psiquiatra, mas ali olha na internet que já vem ali, né, os sintomas, eu tenho isso aí, eu estou com ansiedade, eu estou depressivo, eu vou ter que tomar um remédio tarja preta porque eu estou precisando. Na verdade, eu não estou dizendo que isso não aconteça, acontece, mas a grande maioria está com deficiência de nutrientes, está com uma anemia, está com falta de ferro, falta de magnésio. Então, assim, mas essas deficiências, elas causam sintomas parecidos com a depressão, com a ansiedade. Então, entender e conhecer o nosso corpo é de fundamental importância. Né, fazer ali um check-up, fazer ali uns exames, né, para ver como é que tá, fazer uma consulta ali com o clínico geral, para ele ver tudo certinho, se não tá, ele vai encaminhar para o especialista e você vai ali, não é que você vai ficar, como é que eu posso dizer, louco, eu tenho que fazer isso, não, é você realmente ter aquela consciência. Eu tenho uma amiga que ela gosta de me falar assim, se você sabe daquilo que você precisa fazer e não faz, isso é irresponsabilidade. Se você sabe que você está tendo sintomas e ali só se enchendo de remédio e não busca uma ajuda e não busca algo para que você esteja realmente forte, porque simplesmente a sua mente está focada no fazer, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que discipular, porque eu tenho que dar aula disso, porque eu tenho que estar fazendo missões, eu tenho que estar em escola. Se você não estiver bem, e simplesmente eu vou para o caso extremo, tá? E você morrer na missão, a culpa não é de Deus. A culpa é sua. Tá? Não foi Deus que falou assim. Eu vou dar outro exemplo. Eu estava lá na África, e a África a gente sabe como é, né? Tem muitos, a gente vê muitos casos com malária, algumas outras doenças a gente pega com mais facilidade, e ali é um chamado de Deus para minha vida, o Senhor me chamou para eu estar ali, né? A gente teve esse entendimento, eu estou falando sobre a minha experiência, mas se imagine aí, o Senhor te chamou para estar liderando o ministério, para que você esteja ali servindo o Senhor, né? Então, o Senhor te chamou para aquilo ali. Mas se no meio do caminho, que muitas vezes acontece que no meio do caminho nós perdemos o foco. Porque o Senhor, o nosso valor não está no fazer. E aí vocês, né, tiveram a aula ali sobre meditação, sobre relacionamento com Deus. E a partir desse relacionamento com o Pai, o Senhor vai nos dando, vai nos chamando a atenção. Meu filho, cuida disso. Meu filho, olha o que tu está comendo. O Senhor, ele comunica. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque foi ele que criou os alimentos. A gente já vai olhar lá em Gênesis. Foi Deus que criou as frutas, as verduras, os legumes. Ele sabe o que é importante para nós. O que nós necessitamos. Deus, ele sabe. Então, não fique pensando que Deus ele não sabe de nutrição, não, porque ele é o que mais conhece de nutrição. E, com certeza, se nós estivermos negligentes, ele vai puxar a nossa orelha. Ele vai puxar a nossa orelha. E o terceiro, praticar hábitos que sustentam a missão. Gente, hábito é algo que se constrói. Hábito não é algo que muda assim da noite para o dia. Né? Não é algo que, amanhã eu estou comendo saudável, esse já é meu novo hábito. Não. Hábito demora. Nós temos a vida toda para se alimentar bem. O problema é quando a gente começa uma dieta, é a mesma coisa que a atividade física. A gente começa, aí a gente cai, aí vem a culpa.
Nossa, por que isso? Por que aquilo? Eu vou parar mesmo, porque eu não dou conta de fazer, né? Levanta a mãozinha quem já aconteceu isso com você. Começou a dieta, foi na nutricionista, ou então olhou lá na internet, começou a fazer, daqui a pouco caiu. Foi lá no, vamos ver, no Burger King, foi lá no McDonald's, e foi lá na pizzaria, comeu. Aí falou assim, isso não dá para mim, não. Não dá para mim, eu vou parar com isso. E aí, o que normalmente eu falo para os meus pacientes é isso: você tem a vida toda para se alimentar bem. Se você caiu hoje, é que nem o pecado, se levanta, amanhã você tem o outro dia, sabe? Então, é uma vida inteira para se alimentar correto. Se hoje eu comi em excesso, ou se no café eu comi em excesso, lá no almoço e no jantar eu já vou dar aquela maneirada. Trazer a consciência, a responsabilidade para mim. Não são os meus desejos que me governam. Não são aquilo que eu estou vendo que é líder sobre a minha vida. É o Senhor. E eu quero tirar um pouco desse peso e trazer essa reflexão para nós, que hoje realmente é muito difícil se alimentar de uma forma correta, porque nós temos várias distrações. Nós temos várias alternativas. Nós temos várias coisas que vêm para nos tirar. Então, o Senhor sabe disso. Amém? O Senhor sabe disso. Então, como eu falei aqui, em Gênesis 1, vai falar que o Senhor criou. E foi uma das primeiras coisas que o Senhor fez. O Senhor fez as frutas, tudo que é natural, tudo que você tira lá da planta, você pega e você ali higieniza e come. É o que Deus fez. Depois que Adão e Eva ali pecaram, que ele deu ali os animais. Mas os alimentos naturais foi a primeira coisa que Deus deixou para o homem. Então, se Deus deixou os alimentos naturais para nós, é porque tem que vir um gatilho sobre nós. É algo importante. Quando Deus ele cria e quando Deus ele faz algo, e é ali demonstrado na palavra de Deus, como diz em Gênesis 1, 29, eu dou para vocês todas as frutas. Eu vou ler aqui para mim não ler errado. Eu vou ler Gênesis 2, 16, que fala assim, ó, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Coma livremente de qualquer árvore do jardim. E aí eu queria trazer uma reflexão para nós. Hoje, eu não queria que a gente se atesse com aquilo que eu não posso. Porque eu tenho todo um jardim para me alimentar. Por que que eu quero olhar justamente para a árvore do bem e do mal? Não estou demonizando as coisas, tá? Mas eu estou querendo trazer essa reflexão. Nós temos, o que que nós temos de bom? Porque às vezes nós queremos olhar justamente, Taliane, mas o biscoito recheado pode ou não pode? Refrigerante, zero, pode ou não pode? Manteiga sim, pode ou não pode? Nós queremos olhar mais para aquilo que é industrializado, que é feito pelo homem, para que a gente consiga dar uma desculpa. Sendo que, por que a gente não fala? Maçã pode ou não pode? Abacate pode ou não pode? Né? Mamão, pode ou não pode? Vamos falar sobre as delícias que o Senhor deixou para nós. Nossa, comi tal fruta, como ela é docinha. Comi aquela fruta, como ela é azeda. Nós temos outros paladares, não só o doce. E foi criado por Deus o doce, o salgado, o azedo, o amargo. Tudo isso faz parte do nosso paladar. O problema é que ele está viciado com o doce. Ele está viciado. E isso, eu vou...
Olha aí, viu? E é uma coisa que a gente fala aí, quando eu fazia atendimento para bebê, de introdução alimentar, a gente sempre fala para a mãe: o que a bebê pode comer? Tudo que é natural. Se você precisou abrir de um plástico, ela já não pode. Mas tudo que é natural, que você sabe ali que veio da natureza, ela pode. Porque ela precisa conhecer os sabores. Quando eu chego com um doce para ela, o doce ele vicia. Não o doce das frutas, a frutose, porque as frutas também têm açúcar, que é a frutose, tá? Mas o doce ali em excesso, Provérbios 23, 20 ao 21, vai falar sobre evitar os excessos e desequilíbrio. Então, a indústria alimentícia, ao longo dos anos, vou fazer uma introdução bem rápida, tá? Mas ao longo dos anos, a indústria ela veio modificando. E começou ali com as guerras. Quando começou as guerras, eles precisavam fazer alimentos que durassem por mais tempo, porque tudo ia se acabando. Então, a indústria precisou se readaptar. Então, ele começou a modificar os alimentos para que ele durasse mais tempo. Mas, a partir dali, foi só ladeira abaixo. Porque o foco não era mais nutrir. O foco era vender. O foco era viciar o paladar. Esse era o foco agora, até hoje. Até hoje, da indústria. Então, ela não vai pensar aqui no que vai fazer mal para você a longo prazo. Ela vai pensar no quanto ela vai vender e o quanto ela vai lucrar. E, mais uma vez, eu não estou endemonizando os alimentos, né, industrializados, eu estou trazendo aqui a consciência para a gente pensar um pouco sobre isso, trazer essa reflexão. Porque o Senhor nos traz luz, isso é luz para o nosso entendimento. Então, esse é o foco hoje da indústria. Trazer e vender aquilo que ela está oferecendo naquele momento. Mas nós comemos para a glória de Deus também. Tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Amém? Show. Todo mundo está entendendo? Está claro? Eu estou falando rápido? Como é que tá? Amém. Então, quer falar, Lê? Pode falar. Eu queria comentar uma coisa que é muito realidade o que você está dizendo, Thali, muito mesmo. Esse final de semana a gente foi numa igreja e ministrei sobre corpo, alma e mente, né? Tem uma passagem de Paulo que fala: o Deus de paz quer vos santificar, alma, corpo e espírito. E eu toquei num assunto que é o pecado capital do crente, que é a gula. Porque todo crente, ele pode não ser mentiroso, ele pode pagar bem as suas contas, ele pode ser um cara fiel à sua esposa, mas ele peca na gula. E tem aquela frase, né? Crente não bebe, mas come. Então, assim, isso é uma mentira de Satanás. Na verdade, isso aí não ajuda em nada, né? Você vê um monte de pastor aí que se apoia na barriga, missionário que não aguenta andar 10 metros porque fica ofegante, e isso só atrapalha, né? Aí você vai para o texto e fala que os filhos da luz são mais prudentes que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E quando você vê, o que falta para eles é a revelação de Cristo, porque eles já cuidam do corpo, já se alimentam bem, e nós precisamos andar em equilíbrio. Então, o que você está falando é real, é muito real. É verdade, Igor. Isso é para trazer para nós arrependimento mesmo, né? Eu, principalmente, quando fala disso sobre atividade física, isso é muito real, sabe? Quando eu estava lá em Guiné, lá a gente anda bastante, né? E quando eu via, assim, a disposição, assim, da igreja, quando a gente ia fazer
né, distribuição bíblica, e eu via que eu não conseguia acompanhar. E eu não conseguia realmente ali ir até a última casa, porque o meu corpo físico não estava preparado para isso. E isso trazia para mim, Taliane, arrependimento mesmo, porque, Senhor, por que eu deixei, né, de cuidar do meu corpo? Porque isso vai influenciar no combustível para servir. Se eu não tenho um preparatório físico, se eu não tenho um corpo que possa suportar, eu senti na pele. Os missionários brancos iam todos de carro. E em cima, porque não dava conta de caminhar. E os outros lá, iam andando. Eles não iam andando, gente. Eles iam correndo, pulando, saltando, cantando. Ou eu andava, ou eu cantava, ou eu pulava. Não dava para fazer as três coisas. Eu não estou querendo aqui ser igual a eles, mas é para trazer para mim uma reflexão, né? Ah, Taliane, mas é diferente, eu sei. Mas será que eu não poderia dar um pouquinho mais? Eu não poderia ter um pouquinho mais de preparo físico para que eu conseguisse acompanhar, para que eles me vissem ali andando com eles? Eu não conseguia dar nada. Nada. Então, combustível, alimentação é combustível para servir. Se eu não estou bem, de novo, eu não vou conseguir cumprir o chamado que o Senhor determinou para a minha vida. Deus, ele tem o propósito dele, ele tem um chamado dele para nós. Mas se eu não for responsável de cuidar do meu corpo, não vai cumprir. Não tem como. Como que vai? E aí foi por isso que hoje eu estou na minha casa, eu vim cuidar da saúde, fazer muitos exames, trazer uma mudança de mente, porque eu sempre falo isso para os meus pacientes. Quando a gente começa um plano alimentar, ele tem que começar aqui. Você já viu uma pessoa que fez uma cirurgia bariátrica? Essas cirurgias de redução de estômago. Quando fazem assim do nada. Aí tá bem magrinho. Não demora muito, já tá de novo com peso, né? Com sobrepeso, com obesidade. Por que isso acontece? Porque não foi, é a mesma cabeça. O estômago diminuiu, mas a cabeça é a mesma. Não houve ali um cuidado com a mente, com a mudança de mente, para que realmente eu entendesse que eu preciso agora mudar todo. Eu sou obrigada a mudar toda uma alimentação. E é frustrante. Então, uma mente clara para ensinar, discipular, evangelizar, um corpo forte para visitar, cuidar, liderar, principalmente quando você é aí um pastor um missionário que vai aí para o Nordeste, né, Igor? O pastor que estava lá esses dias e sabe que tem que andar bastante. A gente fica assim, como é que esse povo aguenta? Às vezes não tem nem o que comer e tem um corpo forte e consegue andar. Como é que eu vou conseguir chegar lá para visitar, para cuidar, para discipular? Então, isso é muito importante. Muito importante. Aí, ó, estava ali no Piauí, anda. E no sol quente. Então, é algo assim para a gente trazer para a nossa reflexão. E, gente, assim, eu vou explicar um pouquinho por que isso acontece, tá? Antigamente, lá nos nossos patriarcas, eles andavam muito, né? Eles tinham uma vida de nômades, né? Abraão, Moisés ali no deserto. Então, assim, eles andavam bastante. E o corpo, a genética, ele tem uma memória. A nossa genética, a memória era: eu preciso estocar, porque eu sei que o meu dono lá vai precisar, porque ele vai andar demais, e ele vai precisar dessa reserva ali de gordura
para usar nas caminhadas dele. E nem sempre tinha alimento. Então, o corpo é inteligente, ele ia se programar para aquilo. Né? Então, assim, só que assim, gente, a memória do nosso corpo, ela não muda assim, não. Até hoje, nós temos essa memória. Mas o que acontece hoje? Então, o corpo entende que quando tem uma fartura, ele vai pegar tudo aquilo e vai transformar em gordura. Porque ele entende que uma hora vai faltar. Só que para nós não falta mais. Não falta comida em abundância. E não tem mais uma vida de caminhada, não tem mais uma vida ativa. Mas o corpo ainda está entendendo que precisa guardar, porque uma hora vai faltar. E isso está aí refletindo na obesidade, em muitas outras doenças. Então, para que a memória do nosso organismo mude, demora milhares de anos. Então, também, é por isso que isso acontece. Por isso que as pessoas que estão aí nesses lugares, né, mais difíceis, que tem pouca alimentação, têm mais força que a gente. Porque o corpo ainda está ali adaptado. Ó, eu sei que ele anda muito, eu sei que ele não tem comida ali suficiente, mas eu vou guardar aqui para que ela tenha força para aguentar a jornada. Então, como a alimentação afeta, sim, o corpo, tudo que Deus fez, ele é perfeito, tudo é pensado assim. E é muito incrível, assim, que Deus, a todo tempo, ele usa referências sobre alimentos, sobre alimentação, quando a gente vê lá no povo do Egito, sobre o fermento ali dos pães, né? Deus ali mostrando e trazendo ali em relação ao pecado. Eu sempre gosto de fazer essa relação, né? Sobre aqueles alimentos que nos faz mal, e o pecado. Eu gosto de fazer essa relação porque tem a ver. O excesso e o desequilíbrio, a gula é um pecado. Eu estou deixando o desejo do meu coração ser Deus sobre minha vida. Eu estou deixando aquilo que eu tenho prazer ser um Deus sobre a minha vida. E não. Quem é Deus sobre a minha vida é Jesus. Então, todas as vezes que eu me ver, hoje eu penso dessa forma, depois que a gente tem uma consciência, todas as vezes que eu me ver que eu estou me perdendo, eu falei assim, não, Deus, vou fazer um jejum aqui de açúcar, porque o açúcar não é meu Deus, não. Né? Vou ficar uns dias sem para que eu entenda que quem é o Senhor sobre a minha vida não são os meus desejos e a minha vontade, mas é o Senhor. É Ele que governa tudo na minha vida. Aí você pode dizer assim, Taliane, então carboidrato não presta. O homem é governado pelo seu ventre, é verdade. Então, a gente pode pensar assim, carboidrato não presta, né? Carboidrato é só açúcar. Vamos parar aqui para a gente entender sobre isso, gente. Nossa primeira fonte de energia é o carboidrato. O que é carboidrato? É pão, macarrão, arroz, bolo, tudo isso é carboidrato. Então, os carboidratos, eles dão essa primeira fonte de energia. Né? Pensa lá quando você está na academia, que você toma ali uma fonte ali de carboidrato, algum suplemento ali, para te dar aquela dose, para você ter energia para malhar. Então, o carboidrato, ele não é um vilão. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Então, a nossa concentração, ela precisa de gorduras boas. E a água também. Às vezes é falta de água. Às vezes é só falta de água. O nosso corpo precisa de água para que os nutrientes possam ali ir para cada um, para o seu devido lugar e possa fazer ali uma funcionalidade correta. Você pega 35 vezes o seu peso, vai dar ali quantos litros de água você precisa por dia? 35, é 35 ml vezes o seu peso. E ali você vai ter quantos litros de água você precisa por dia. E você precisa tomar uma disciplina. Porque nós precisamos.
Então, o nosso estado emocional, nós precisamos de vitaminas que equilibram o humor. Às vezes, nós estamos super estressados. Às vezes, é alguma deficiência de alguma vitamina, né? Então, os alimentos que fortalecem o nosso corpo, gente. O menino estava progredindo de pão e peixe. Jesus usou o alimento. Isso, com base. Deixa eu olhar aqui. Então, ali, o Senhor, ele usa, ele é o mais interessado nesse assunto aqui, ele é o especialista. E ele sabia ali que o povo dele estava necessitado, estava com fome. E ele proveu o real, o pão real, o peixe real, né? Para dar aquela energia, para fortalecer ali, trazer ali o ômega 3 do peixe, trazer ali o açúcar do carboidrato do pão, para que eles conseguissem continuar prestando atenção, focados e tendo um entendimento daquilo que eles estão ouvindo. Olha só como é importante. Então, as frutas, os vegetais coloridos, as proteínas, ovos, frango, peixe, leguminosas, cereais integrais, aveia, arroz integral, quinoa, gorduras boas, abacate, castanha, a gente vai falar de cada uma separadinho, tá? Então, todo mundo está entendendo até aqui? Nós vamos entrar aprofundar mais um pouco. Tá chato? Tá dando para entender? Então, tá certo. Deixa eu olhar aqui um pouquinho o chat. Opa. Isso, Deus está falando que precisa melhorar. Oh, glória a Deus, sua esposa vai para academia. Não gastam tudo que comem. Então, isso mesmo, isso aí é o balanço energético. Essa é a questão do balanço energético. Porque às vezes nós comemos mais do que nós precisamos. E aí a gente não gasta aquilo. E aí eu vou explicar para você o que vai acontecer, tá? Então presta atenção aqui como é que acontece no teu organismo. Vamos começar aqui com o pão. O famoso pão, o amado pão. Você comeu pão. O pão, ele é um pão normal, tá? Ele é uma fonte de carboidrato simples. Pega esse nome, simples. Quando você come o pão, ele imediatamente no seu organismo, ele vira açúcar. Então, você comeu o pão, ele foi para sua corrente sanguínea e virou açúcar. Ele não demora muito. Você comeu, ele virou. Ali que é para te dar energia. Você tem um outro órgão aqui que é chamado pâncreas. Quem já ouviu falar do pâncreas aí? O pâncreas, ele libera a insulina. A insulina é esse hormônio que vai tirar esse açúcar da corrente sanguínea e jogar para as células para te dar energia, certo? Então, quando eu como muito... vamos dizer assim, lanche da tarde, o pão vem quentinho da padaria, passou uma manteiguinha, derreteu, você, rapaz, não vou dar conta de comer só um pão. E lembrando que cada pessoa tem uma caloria diferente, tá? Então, pode ser que uma pessoa precise realmente de mais e outras de menos. Mas o pão tá quentinho. Você comeu um menino, mas tá gostoso com esse cafezinho. Aí você foi comer o outro, daqui a pouco você comeu 5 pães. Quem já conhece alguém que já comeu 5, 6 pães? Assim, desesperadamente. E aí, quando você come... Não entrega seu irmão. Quando você come esses 5 pães, assim, de uma vez, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar esses 5 pães, vai transformar em açúcar. Imediatamente, o seu corpo, ele fala um com o outro. Ele está ali conectado. Imediatamente, o seu pâncreas libera a insulina, tira, tem muito açúcar lá. Aí ele vai e tira da corrente sanguínea e joga para as células. O que as células vão fazer?
E a gente, você comeu os 5 pães e foi assistir uma série na Netflix, ficou deitadinho. Nem se moveu, só piscava os olhos. A energia para você gastar só era você piscando os olhos. A célula vai ter que eu vou fazer? Sabe o que ela faz? Ele não vai usar, então não adianta a gente ficar aqui com esse banho de açúcar, joga para virar gordura. Joga para onde? Aqui para a região abdominal. Aquela pancinha assim que normalmente é difícil de sair. Pois é. As células pegam e transformam esse açúcar em gordura. Quando ele vai precisar, é uma das últimas fontes, é um dos últimos lugares que ele vai tirar. É lá da barriga. É a primeira que ele joga para virar gordura e é uma das últimas que ele vai usar para ser transformado em energia. Vocês estão entendendo? Esse é o carboidrato simples. Agora eu vou dizer a diferença do carboidrato simples para o carboidrato complexo. Por que os nutricionistas falam tanto de alimentos integrais, de carboidratos integrais? Porque o que ele vai fazer? O que o pão integral, os alimentos integrais em geral eles vão fazer? Eles não vão, quando você come ali, a gente vai dar o mesmo exemplo do pão, come o pão integral, em vez dele jogar tudo para a sua corrente sanguínea, ele vai jogando aos poucos. Porque a fibra daquele pão, ela vai fazer com que você tenha mais tempo para gastar, né? Ela vai te dar um tempo maior ali para ser jogada para a corrente sanguínea. Então, você tem mais tempo para você gastar. Então, é isso que acontece com pessoas que têm resistência à insulina, pré-diabéticas, diabéticas, que precisam comer tudo integral. Porque não pode ter esse pico de açúcar na corrente sanguínea, porque ela vai ser metabolizada. Daqui a pouco, os rins vai ter que fazer alguma coisa com aquele açúcar. Vai ter que jogar fora. Aí você já viu aquelas pessoas que vão fazer xixi quando está com a glicemia alta, as formiguinhas estão tudo ali. E, gente, é uma cascata de problemas. É uma cascata. Se a gente for falar o problema, isso é a longo prazo, isso não ocorre de um dia para a noite. Se hoje deu pré-diabetes em você, não foi porque ontem você comeu 10 pizzas. É porque a sua vida toda, desde que você nasceu, e as crianças de hoje estão sendo apresentadas cedo. Por que hoje nós temos crianças diabéticas? O Manuel vai falar? Acho que não, esqueceu o microfone aqui ligado. Então, desculpa, eu tô mexendo aqui, não estou me acertando. Desculpa. Tá certo. Pronto. Então, por que hoje nós temos crianças já com diagnóstico de diabetes e de outras doenças crônicas? Porque são apresentadas cedo. Tem crianças que tomam uma madeira de Coca-Cola. E é triste, porque você está plantando, você está criando uma memória, você está destruindo a vida do seu filho. E eu sei que às vezes é muito chato para o nutricionista falar isso, né? Ah, porque não sei o quê. Mas é a realidade. É a realidade. Imagine você, imagine um parente, você não, um parente seu. Ele não, normalmente nós, acho que até da minha idade, na minha época, os nossos pais, eles não apresentavam açúcar na nossa infância assim, tipo, quando bebê, né? Era mais ali o leite materno, a introdução com frutinhas e tal. E hoje a gente vê a nossa geração, pessoas tendo doenças crônicas com 35, 40 anos e não tiveram uma apresentação de industrializados durante a infância. Agora você pensa comigo, e a criança que teve? Com quantos anos? Então, é a lei da semeadura. O que você está plantando? Eu estou plantando açúcar na minha terra. Você não vai colher abóbora. Você não vai colher um brócolis. O que você está plantando é açúcar.
Então, uma hora a gente vai colher aquilo que a gente está plantando. Deu para entender essa diferença de integral com simples? Porque é importante a gente colocar ali não só as fibras, mas a gente pode colocar ali alguma proteína junto com carboidrato. Eu gosto tanto do pãozinho francês, ou eu gosto tanto da tapioca, né? Que é carboidrato. Você coloca ali um ovo cozido, um ovo frito, um frango desfiado, já vai fazer essa mesma coisa que a fibra faz, vai levando devagarinho. Porque a gente tem, vou falar, acho que a gente tem a tapioca, vocês comem tapioca aí, né? A gente comia mais aqui no Nordeste, mas agora em todos os estados estão comendo. A tapioca, o cuscuz, né? Normalmente aqui no Nordeste a gente não come todos os dias pães, a gente vai fazendo essa rotatória. Hoje a gente come cuscuz, amanhã a gente come beiju, outro dia beiju é tapioca, outro dia a gente come ali uma macaxeira, que eu acho que para ir para vocês é aipim, ou esqueci o nome das outras que pode chamar, é uma batata doce, né? A gente vai fazendo essa rotatividade, ou seja, eu não vou todos os dias ali me alimentar do pão em si. Mandioca em São Paulo, isso muito bem. Então, cada lugar tem um nome. E aí eu vou trazer um outro ponto para nós pensarmos sobre isso, falar um pouco sobre o trigo, rapidamente. O que acontece com o trigo, gente? Afinal, pode ou não pode? O glúten, qual o problema do glúten? E aí? Gente, ao longo dos anos, a indústria foi se modificando, certo? E algumas pessoas falaram que ia chegar um tempo que ia faltar alimentos. Em algum momento da história, ia faltar alimentos. E alguns estudiosos começaram a estudar para fazer com que o trigo ele ficasse mais forte. Ele durasse mais tempo. Então, ao longo dos anos, eles foram modificando o trigo. Agora, pensa comigo, se ele está forte fora. Dentro de mim, é mais difícil metabolizar um alimento que está super fortalecido, não é verdade? Então, assim, à medida que eu me alimento disso, não estou demonizando o pão, mas eu estou falando assim, à medida que eu me alimento daquilo, eu posso começar a inflamar o meu corpo, porque ele está ali, ó, trabalhando para metabolizar aquilo que está difícil de ser metabolizado, e lá no meu intestino vai, assim, abrindo espaço para outras toxinas entrar. E isso vai acontecendo que vai tendo dificuldade de eu metabolizar até as coisas que são boas, as vitaminas, os minerais. Então, por isso que algumas pessoas têm a sensibilidade ao glúten e outras não. Mas mesmo assim, eu sempre falo para os meus pacientes, faz uma rotatividade, né? Eu não gosto de dizer assim, não coma. Só se a pessoa é celíaca, só se a pessoa realmente ali não pode comer. Mas eu sempre falo assim, pondera, vai mudando, vai aumentando o seu consumo de frutas, verduras, né? Acho que eu tenho só mais 10 minutos, né? 10, 20 minutos. Ai, vamos lá, gente. Ficou claro aqui? Diz aí para mim, tá claro, eu entendi. Eu sei mais ou menos como é que eu vou fazer agora. Esse começo, que bom. Gente, as proteínas, elas são responsáveis pela formação. Ai, que bom. Isso, moderação, equilíbrio, né? Então, é isso aí. As proteínas, elas são responsáveis por essa manutenção dos músculos, das células, dos tecidos. Então, pense comigo, a pessoa que está lá na academia, certo? Ela está ali levantando um peso, e aí os educadores sempre falam assim, vai começar a fazer, ter uma mudança quando você começar a sentir dor, né? Aí você realmente está respondendo àquela atividade. Então, a dor é como se você depletasse ali o seu músculo, sabe? É como se ele abrisse assim. E aí, o que ele precisa ali para acontecer uma hipertrofia, para aquelas pessoas que querem crescer, né? Querem crescer ali os músculos. Ele precisa de proteína. Então, a proteína entra para que o músculo cresça, certo? Então, por isso a gente, normalmente, depois da atividade física, a gente come ali
um carboidrato ali, mas junto com uma proteína, um frango, um ovo, a gente sempre complementa com uma proteína. Então, a proteína, ela serve para isso, para fazer essa manutenção das células, dos músculos. E o que é proteína, Taliane? Proteínas são carnes magras, ovos, feijão, lentilha, grão de bico, leites e derivados. Então, as proteínas, elas são muito importantes, né, para que a gente tenha essa saúde da construção, esse preparo do corpo, certo? Gordura, gente, gorduras. Gorduras, afinal, é tudo ruim? Será que gordura é tudo ruim? Será que a gente não precisa de gordura? Não, tem gordura boa. Nós temos gorduras saudáveis, que elas são responsáveis pela nossa produção hormonal, a proteção dos órgãos, a absorção das vitaminas. Então, os principais nutrientes são ômega 3, vitamina A, D, E, K. E o exemplo desse, olha aí, a gordura de sal, que delícia. É verdade, o salmão é salgadinho mesmo. Mas a gente tem aqui outras fontes de gordura, né? A gente tem aqui o azeite de oliva, que é caro também, né? Tá caro para cá, não sei para aí. Mas a gente tem aqui o abacate, as castanhas. As castanhas aqui para a gente também é salgadinha. A gente acha assim de caju, que aqui tem muito pé de caju. Ó, a gordura da fica nervosa. Olha aí, ó, as castanhas, os nozes, as sementes, a gente tem ali a gordura da semente de linhaça, que é o ômega, a semente de chia, os peixes. Então, essas gorduras, elas são essenciais para essa manutenção e essa defesa, né, do nosso organismo. Quando a gente está com colesterol LDL alto, é como se esse LDL viesse passando na nossa corrente sanguínea, deixando as gorduras ali, né? E o HDL, que é o colesterol bom, ele passa limpando todas essas gordurinhas. Então, se eu estou com colesterol alto, LDL alto, e o HDL baixo, quem vai limpar a gordura do HDL? As castanhas, os nozes, o abacate, as sementes. Entendido? Ficou claro? Então, a regulação do organismo. Então, grupos vitaminas e minerais, essa é uma função equilíbrio do metabolismo, fortalecimento da imunidade. Os principais, vitamina C, ferro, cálcio, magnésio, exemplos, laranja, limão, espinafre, couve, brócolis, cenoura, tomate. Tem alguns estudos que eles falam sobre a diferença de pessoas que comem 5 frutas, legumes juntos por dia. Certo? Então, coloque isso em mente aí. Eu vou tentar comer 5 frutas e legumes por dia. Ela vai fazer grande diferença. Então, você pensa comigo. No café da manhã eu tomei ali um café, um pãozinho, um ovo. Eu comi um mamãozinho com chia. Eu posso colocar no lanche uma maçã, né? Eu posso trazer para minha manhã um suco verde, que eu já coloco ali a couve, né? O limão, coloco uma maçã, já foi 3. No café da manhã, 4. E ali no almoço, a saladinha de couve, uma saladinha de 5. Será que é tão difícil a gente colocar? Né? Então, para um pouquinho para pensar sobre isso aí, tá? Colocar ali pelo menos 5 frutas, legumes e verduras durante o seu dia, tá? Trazer essa consciência. Certo? Agora mais rapidinho. Ser intencional, muito bem. É pensar. Então, eu preciso de frutas, legumes e verduras, por quê? Porque elas são fontes de vitaminas para mim. Elas são fontes de minerais, elas vão me dar nutrientes, coisa que
A concorrência não vai me dar. A concorrência vai me dar calorias vazias. Não vai me dar nenhuma vitamina. Ela não vai trazer nenhum benefício a não ser o prazer para mim. Então, vou trazer para cá aquela que vai trazer, certo? A água, que a gente já falou, transporte de nutrientes, controle de temperatura, funcionamento celular. Jesus é água viva. Amém? Assim como o nosso corpo precisa de água física todos os dias, né? Nós precisamos de Jesus. Olha aí, ó, Jesus de novo nos dando sinais e nós estamos ali de olhos fechados. Jesus disse que ele é a água viva. Então, água é importante. Então, alimentos que ativam a mente. Presta atenção. Peixes, ômega 3, nozes, castanhas. Está acabando meu tempo. Água, chá, gente, chá. Chá é coisa linda. Camomila para acalmar, um chazinho de hortelã tá ali com enjoo. Nem sempre é tudo drogaria, né? Tá ali com uma dor no estômago, espinheira santa, né? Ali canela para lhe dar uma energia. Então, assim, nós temos coisas naturais que nós podemos usar que não vai agredir o nosso organismo e vai trazer. Pode demorar um pouco para fazer efeito, porque as doses são menores, né? Mas vai fazer efeito a longo prazo, vai trazer benefícios. Gente, vitamina do complexo B. Vamos ver o que ela faz no nosso organismo. Então, a função dela, gente, presta atenção, de formação de neurotransmissores, serotonina, dopamina, essa sensação de bem-estar, essa alegria, essa motivação. A vitamina B12, ela traz isso para nós. Normalmente, a pessoa que é vegetariana, ela tem uma deficiência de vitamina B12 se ela não tem um acompanhamento nutricional, porque nas verduras eu consigo, nos vegetais verdes escuros, eu consigo essa vitamina B12. O problema é que as pessoas querem tirar a carne, mas também não comem verdura, legumes, se enche o quê? De carboidrato. E a vitamina vai o quê? Lá para baixo. E aí eu começo a se sentir fraca, eu começo a me sentir triste, tenho ali uma confusão mental. Então, ali, onde que eu vou encontrar a vitamina B12? Deu lá no seu exame de deficiência de vitamina B12. Qual a primeira coisa que eu vou indicar? Comida de verdade. Porque é um outro problema. Hoje em dia, tudo é suplemento. Se eu estou com deficiência, suplemento. Daqui a pouco eu estou tomando 10 suplementos e estou assim, me enchendo ali de remédios, de coisas, sendo que é primeiro comida de verdade. Vamos começar com a alimentação. Tem ovo, carne, leite. Ah, isso aqui é caro, mas eu tenho outras fontes, eu posso incluir no meu dia a dia. Né? Então, a primeira coisa é isso. Vitamina D. Gente, a vitamina D é tão importante para acho que a maioria que está aí nessa sala, que né, tem ali um clima mais frio, né? Ali, pessoal do sul e tudo, sudeste. A gente aqui tem apresentação de calor, assim, um sol para cada um, graças a Deus. Mas, às vezes, a gente não se expõe à luz do sol. A gente fica ali só naquele escurinho, só ali, e acaba que as nossas vitaminas vão lá para baixo. Então, esses sintomas, né, de sintomas depressivos, baixa energia. Então, a vitamina D, ela regula o humor. Então, às vezes, a pessoa está amargurada do seu lado, ela só falta vitamina D na vida dela. Dá um suporte no sistema nervoso. Então, sol de 15 a 30 minutos por dia. Vai pegar um sol. Peixe, gema de ovo, fígado, tudo isso vai te dar ali um suporte. Isso, tudo isso vai te dar. E sem falar que se você ali tá num dia ali muito, né, ali cabisbaixo, você sai ali naquele solzinho das 9, 10 horas. Aqui, 9, 10 horas já tá de rachar. Tem que sair ali 7, 8. Ali você olha ali para a luz do sol, você já fica ali contente. Por que o povo brasileiro é um povo mais alegre? Por causa que a gente tem um sol mais perto de nós. A gente tem um sol mais abundante na nossa vida. Então, faz sentido? Faz sentido. Magnésio, gente, magnésio. Magnésio,
Ele dá um relaxamento muscular, controle do estresse, regulação da ansiedade. Então, a deficiência dele causa insônia, irritabilidade, enxaqueca, que nós vamos achar eles nas castanhas, sementes, banana, aveia, espinafre. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, passei do horário. Rapidinho, vou encerrar. Outra coisa que eu quero chamar a atenção nossa. Quando a gente olha essas apresentações, essas coisas que aparecem na internet, a gente pensa assim, nossa, semente, castanha é bom para a saúde. Aí, o que o brasileiro faz? Compra 1 quilo de castanha e se acaba de comer castanha. Eu vou comer só castanha. E não é assim, gente. De novo, é o equilíbrio. É de tudo ali um pouco das coisas naturais. Eu não vou me acabar de comer só uma coisa, porque ela é boa para isso. Todas as frutas são boas e importantes para a nossa saúde. Todas. Vou passar mais rápido. Ômega 3, que dá essa formação cerebral, comunicação entre os hormônios, peixe, linhaça, chia, triptofano, que é o precursor da serotonina, né? Ele causa ali mau humor, irritação, insônia, então ovos, leite. Olha o ovo, gente, aqui passando em várias das vitaminas. Vamos comer ovo, né? Vamos comer frutas. Gente, o ferro é coisa séria, tá? Anemia é coisa seríssima. Vamos comer espinafre, brócolis, porque ele é coisa séria. Você realmente ali, ó, fica ali sem disposição nenhuma. Aí vocês estão vendo, né? O que evitar. Eu não vou falar sobre ele, não, que eu estou falando sobre todo o jardim hoje, tá? Cuidar do corpo é um ato de adoração. Nós adoramos a Deus quando nós cuidamos do nosso corpo. Mente sã traz clareza na oração, no ensino. Corpo forte traz mais disposição. Então, aqui eu dei um exemplozinho de café da manhã, lanches, depois vocês vão dar uma olhadinha, eu vou mandar para ele mandar no grupo. E aí a gente tem um desafio para essa semana. Escolha uma mudança alimentar para aplicar na sua semana. Ore e peça a direção do nutricionista dos nutricionistas, Jesus, para cuidar do templo que ele deu para vocês. Então, versículo para encerrar. Fala demais. Tudo que nós formos fazer, tudo, façamos de todo o coração. Lembre-se, nós temos a vida toda para se alimentar bem. Não tem problema se você comer uma coisa ou outra ali. Foca. Você consegue. Quero agradecer e qualquer coisa eu estou por aqui, viu? Obrigada, Igor. Obrigada a todo mundo que ouviu aí. Espero ter contribuído. E é isso, ó. Ô, Thali, meu Deus. Eu sabia que seria um soco no estômago essa aula, né? Mas, de verdade, eu não esperei que fosse tanto. Meu Deus. Muito obrigado por tanta generosidade no compartilhar. Gente, a Thali, além de missionária, ela também presta esse tipo de serviço online. Então, você que quer ter alguma consultoria na parte de alimentação, estar tendo realmente, junto com um nutricionista cristão que entende que o evangelho é integral para o homem integral, corpo, alma e mente, nós queremos indicar a Thali também, né? Tenho certeza que ela vai abençoar muito a sua vida. Thali, vou mandar o seu PowerPoint lá no grupo também, mas o que fica para mim, no meu coração, depois dessa aula, é que nós precisamos ser intencionais, né? Nós somos intencionais com a palavra de Deus, nós queremos orar, interceder, ler a palavra, mas o nosso corpo, ele precisa da nossa atenção, né? A alimentação é algo sério. Quando a Lê, ela engravidou, a gente começou a ter essas conversas aqui em casa, né? Então, faz um tempo que a gente tem promovido a nossa casa ter essa alimentação limpa, a gente tem praticado exercício, e eu tenho visto o quanto isso tem me ajudado no meu trabalho, tenho dormido melhor, tenho pensado mais rápido, tenho tido mais energia no meu dia, minha mente está mais tranquila para resolver problemas, e tudo isso já foi dito há muito tempo atrás pelo próprio Deus, né? No Jardim do Éden, né? O mandato cultural começa na boa alimentação.
Então, muito obrigado, Thali, de verdade, pelo seu coração generoso. Mais uma vez, repito, se você quer ter uma pessoa que possa caminhar com você na alimentação, nutricionista, nós indicamos a Thali, e que realmente essa mensagem seja cravada no seu coração e que hoje esse desafio que ela passou não seja só para essa semana, mas que seja para uma vida inteira, tá? Então, Thali, muito obrigado por tudo. Deus abençoe sua vida. É um prazer poder te ouvir. Terão outras oportunidades, mais turmas aí, para a gente falar mais profundamente sobre isso, mas a nossa mente foi aberta, nosso coração foi aberto para o quanto isso é precioso. Então, muito obrigado, viu? Gente, eu quero já agradecer a todos vocês que participaram dessa aula. Muito obrigado, vocês que chegaram até aqui, os alunos que vão assistir a aula gravada, e que Cristo Jesus, o Filho de Deus, seja o Senhor da vida de vocês. Vamos com esse entendimento, corpo, alma e mente, né? O Deus de paz quer nos santificar de maneira inteira, e toda a nossa vida, todas as partimentações de nossa vida servem para dar glória a Deus. Então, uma ótima semana e até a próxima aula, meus amigos.